Alguma vez você já se sentiu como se estivesse sozinho em meio a uma batalha que parece não ter fim? A verdade é que, mesmo quando não vemos, há uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor. E Deus, em sua infinita sabedoria, já preparou um guerreiro celestial para lutar ao nosso lado. Esse guerreiro é Miguel, o arcanjo criado com uma missão única: liderar os exércitos celestiais na guerra contra o mal. Mas por que Deus criou Miguel? Qual é o verdadeiro propósito por trás desse poderoso arcanjo? E o que isso tem a ver com a sua vida hoje? Neste vídeo, vamos explorar as profundezas das Escrituras para revelar o papel crucial de Miguel na defesa da glória de Deus, na proteção de Israel e na liderança das batalhas cósmicas contra Satanás. Você vai descobrir como a existência de Miguel não é apenas uma história antiga, mas uma realidade que impacta diretamente a sua vida espiritual. Prepare-se para uma jornada que vai fortalecer sua fé, trazer esperança e mostrar que em Cristo você nunca está sozinho. Mas antes de começarmos, quero fazer um pedido importante. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca mais tempo. Muitas pessoas assistem aos nossos vídeos sem se inscrever, e isso faz com que percam conteúdos transformadores como este. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma revelação poderosa. E, claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que há um arcanjo lutando por eles. Agora, vamos direto ao ponto. Por que Deus criou Miguel? A resposta vai surpreender você e mudar a maneira como você enxerga suas próprias batalhas. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode ser a chave para a vitória que tanto procura. Miguel foi criado com uma missão única de liderar os exércitos celestiais na guerra espiritual contra o mal. Desde o princípio dos tempos, Deus, em sua infinita sabedoria, já havia traçado um plano para enfrentar o mal que surgiria no universo. E nesse plano, ele criou Miguel, um arcanjo com uma missão singular: liderar os exércitos celestiais na guerra espiritual contra as forças das trevas. Miguel não foi criado por acaso ou como um simples mensageiro, mas como um guerreiro celestial, um estrategista divino cujo propósito era defender a santidade de Deus e garantir que o mal não prevalecesse. Sua existência é um testemunho do cuidado de Deus em preparar todas as coisas, mesmo antes que o mal se manifestasse. A Bíblia nos revela que Miguel é um dos principais príncipes do céu, um ser de grande autoridade e poder. Em Daniel 10:13, ele é descrito como um dos primeiros príncipes, o que indica sua posição de destaque na hierarquia celestial. Mas o que isso significa para nós? Significa que Deus não nos deixou desamparados em meio às batalhas espirituais que enfrentamos. Ele preparou um líder celestial, alguém que não apenas combate o mal, mas que também nos inspira a permanecer firmes na fé, sabendo que há um exército invisível lutando ao nosso lado. Miguel não é apenas um guerreiro, ele é um símbolo da justiça divina. Sua criação reflete o caráter de Deus, que é justo e não tolera o pecado. Quando Lúcifer, outrora um anjo de luz, se rebelou contra Deus e levou consigo 1/3 dos anjos, foi Miguel quem se levantou para defender a honra do Senhor. Essa batalha, descrita em Apocalipse 12:7-9, não foi apenas um conflito entre anjos, mas uma demonstração do poder de Deus sobre o mal. Miguel, como líder dos exércitos celestiais, personifica a vitória divina sobre as trevas. Mas por que Deus criou Miguel especificamente para essa missão? A resposta está na natureza do próprio mal. O pecado e a rebelião não são apenas questões humanas, eles têm raízes espirituais profundas. Deus, em sua onisciência, sabia que o mal precisaria ser combatido não apenas no plano físico, mas também no espiritual. E Miguel foi criado para ser a resposta celestial a essa necessidade. Sua existência nos lembra que, embora o mal pareça forte, ele já foi derrotado na cruz por Jesus Cristo. E Miguel continua a liderar as hostes celestiais para garantir que essa vitória seja manifestada em nossas vidas. Para nós, que vivemos em um mundo cheio de desafios e tentações, a história de Miguel é um convite à confiança. Ele nos mostra que Deus não apenas conhece nossas lutas, mas também já providenciou a ajuda necessária para vencê-las. Quando nos sentimos oprimidos pelas circunstâncias ou pelas tentações, podemos nos lembrar de que há um arcanjo poderoso lutando por nós. Miguel não é apenas um guerreiro celestial. Ele é um lembrete de que em Cristo somos mais que vencedores. E essa verdade deve nos encorajar a permanecer firmes, sabendo que o mal nunca terá a última palavra.
defensor da glória de Deus. Seu papel é proteger a santidade de Deus contra qualquer rebelião ou usurpação. Miguel não foi criado apenas para liderar exércitos. Ele foi designado como um defensor da glória de Deus. Em um universo onde a santidade divina é o alicerce de tudo, qualquer tentativa de rebelião ou usurpação é uma afronta direta ao caráter de Deus. E é aqui que o papel de Miguel se torna ainda mais crucial. Ele não apenas combate o mal, mas também protege a santidade de Deus, garantindo que sua glória seja preservada em meio ao caos. Essa missão é tão importante que Miguel é frequentemente associado à justiça divina, agindo como um guardião da honra do Senhor. A Bíblia nos mostra que a glória de Deus é algo sagrado, algo que não pode ser compartilhado com ninguém. Em Isaías 42:8, o Senhor diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outra minha glória, nem a imagens o meu louvor. Essa afirmação revela o zelo de Deus por sua própria glória, e Miguel é um instrumento divino para garantir que essa glória seja protegida. Quando Lúcifer tentou se elevar acima de Deus, foi Miguel quem se levantou para defender a santidade do Senhor, mostrando que nenhuma criatura, por mais poderosa que seja, pode usurpar o lugar que pertence somente a Deus. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que a glória de Deus não é algo abstrato ou distante. Ela está diretamente ligada à nossa vida espiritual. Quando permitimos que o pecado, o orgulho ou a rebelião tomem conta de nossos corações, estamos, de certa forma, desafiando a santidade de Deus. E é aqui que a figura de Miguel nos inspira a refletir sobre nossa própria postura diante do Senhor. Será que estamos defendendo a glória de Deus em nossas vidas, ou estamos permitindo que outras coisas ocupem o lugar que pertence somente a Ele? Miguel também nos ensina sobre a importância da humildade. Embora ele seja um arcanjo poderoso, sua missão nunca foi sobre ele mesmo, mas sobre a glória de Deus. Em Judas 1:9, vemos um exemplo disso, quando Miguel disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. O texto diz que Miguel não ousou pronunciar contra o diabo uma acusação injuriosa, mas disse: "O Senhor te repreenda." Isso mostra que Miguel reconhece a autoridade de Deus acima de tudo e age com reverência, mesmo diante do inimigo. Essa atitude nos desafia a viver de maneira semelhante, colocando a glória de Deus acima de nossos próprios interesses. Por fim, a história de Miguel como defensor da glória de Deus nos lembra que, em meio a um mundo cheio de confusão e rebelião, há uma ordem divina que precisa ser preservada. Quando nos alinhamos com essa ordem, reconhecendo a santidade de Deus e defendendo sua glória em nossas vidas, experimentamos uma profunda paz e segurança. Miguel não apenas protege a glória de Deus no céu, ele também nos inspira a fazer o mesmo na terra, vivendo de maneira que honre o Senhor em tudo o que fazemos. A Bíblia não é um livro de mistérios indecifráveis. Ela é um mapa que nos guia para entendermos o plano de Deus. E Miguel está marcado nesse mapa de maneira extraordinária. Em Daniel 10:13, por exemplo, encontramos uma cena impressionante. O profeta Daniel está em jejum e oração há 3 semanas, buscando compreender uma visão. E um anjo é enviado para responder a ele. No entanto, esse anjo enfrenta a resistência do príncipe do reino da Pérsia, uma figura espiritual das trevas. Quem surge para ajudar? Miguel, descrito como um dos primeiros príncipes. Isso revela algo crucial. Até os anjos enfrentam batalhas, e Miguel é aquele que Deus levanta para romper barreiras espirituais. Sabe quando você ora e parece que o céu está em silêncio? Talvez, assim como na história de Daniel, haja uma guerra espiritual ocorrendo nos bastidores, e Miguel esteja agindo para que sua resposta chegue até você. Já em Daniel 12:1, há outra menção poderosa. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está ao lado dos filhos do teu povo. Aqui Miguel é retratado como o protetor do povo de Deus em tempos de angústia sem precedentes. O contexto é o fim dos tempos, mas a mensagem é atual. Ele não é um arcanjo distante. Ele não é um arcanjo distante, assim como Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias. Isso nos ensina que, mesmo em meio ao caos, Deus não nos deixa sem um defensor. Imagine enfrentar uma tempestade e saber que há um guarda-costas celestial lutando por você. Essa é a segurança que Miguel representa. Já no livro de Apocalipse, a narrativa se intensifica. Em Apocalipse 12:7-9, Miguel lidera os anjos na batalha contra Satanás e seus demônios, expulsando-os do céu. Esse trecho não é apenas uma descrição dramática.
É um lembrete de que o mal já foi derrotado na cruz, mas a batalha espiritual continua até que Cristo volte. Miguel aqui simboliza a autoridade divina em ação. E você, como isso se aplica à sua vida? Pense nas pequenas batalhas do dia a dia. Uma tentação, uma mentira que tenta minar sua fé, um desânimo que insiste em persistir. A vitória de Miguel no céu é um modelo para sua vitória na terra. Ela começa quando você reconhece que já está do lado vencedor. Mas por que Deus escolheu revelar Miguel justamente nesses livros? Daniel e Apocalipse tratam de profecias complexas e tempos de crise. Miguel aparece em ambos como uma âncora de esperança. Ele mostra que mesmo quando o mundo parece desmoronar, Deus mantém o controle através de seus agentes celestiais. É como se o Senhor dissesse: não importa o caos que você veja, eu tenho um guerreiro preparado. E isso nos desafia a confiar não nas circunstâncias, mas naquele que comanda até os anjos. Afinal, se Miguel age sob as ordens de Deus, por que duvidar que ele também está cuidando dos detalhes da sua vida? Por fim, essas referências bíblicas não são apenas histórias antigas. Elas são um convite para você se aprofundar nas Escrituras e descobrir como o sobrenatural se conecta com o cotidiano. Que tal abrir sua Bíblia hoje mesmo e meditar em Daniel 10 ou Apocalipse 12? Peça a Deus que revele como Miguel, e todos os recursos celestiais estão disponíveis para fortalecer sua jornada. Afinal, a mesma palavra que descreve Miguel como guerreiro é a que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo. E você, está pronto para enxergar a mão de Deus agindo em suas batalhas? Miguel é retratado como o guardião de Israel, intervindo durante momentos críticos de sua história. Desde os tempos antigos, Israel tem sido um povo escolhido por Deus, mas também um alvo constante de ataques e perseguições. E em meio a essas turbulências, Miguel surge como um guardião celestial, um protetor designado por Deus para intervir nos momentos mais críticos da história de Israel. Sua presença não é apenas simbólica, ela é ativa e poderosa, demonstrando o cuidado divino por seu povo. Em Daniel 12:1, lemos: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está ao lado dos filhos do teu povo. Essa passagem revela que Miguel não é um mero espectador, mas um defensor que age em nome de Israel, especialmente em tempos de grande tribulação. A relação entre Miguel e Israel vai além de uma simples proteção física. Ela tem um significado espiritual profundo. Israel é frequentemente visto como um símbolo do povo de Deus, e a proteção de Miguel sobre essa nação reflete o cuidado que Deus tem por todos aqueles que o seguem. Quando Miguel se levanta para defender Israel, ele está, de certa forma, defendendo todos os que fazem parte da família de Deus. Isso nos lembra que, assim como Israel tem um guardião celestial, nós também temos a promessa de proteção divina em nossas vidas. Em Salmo 121:4 está escrito: eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Essa promessa se estende a todos os que confiam no Senhor. Mas por que Deus escolheu Miguel especificamente para essa missão? A resposta pode estar na própria natureza de Israel como nação. Desde o chamado de Abraão, Israel tem sido um povo central no plano divino de redenção. Através de Israel, Deus trouxe ao mundo a lei, os profetas e, finalmente, o Messias, Jesus Cristo. Portanto, proteger Israel não é apenas uma questão de preservar uma nação. É uma questão de garantir que o plano de Deus para a humanidade seja cumprido. Miguel, como guardião de Israel, é um instrumento divino para garantir que nada nem ninguém possa impedir os propósitos de Deus. A história de Israel está repleta de momentos em que a intervenção divina foi crucial. Desde o Êxodo, quando Deus libertou seu povo da escravidão no Egito, até os tempos modernos, onde Israel continua a enfrentar desafios, a mão de Deus sempre esteve presente. E Miguel, como protetor de Israel, é uma manifestação visível dessa presença divina. Sua atuação nos lembra que, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, Deus está no controle e age através de seus agentes celestiais para proteger e guiar seu povo. Para nós que vivemos em um mundo cheio de incertezas, a história de Miguel como protetor de Israel é uma fonte de esperança. Ela nos ensina que Deus não apenas conhece nossas lutas, mas também intervém de maneira poderosa para nos proteger. Quando nos sentimos cercados por desafios ou ameaças, podemos nos lembrar de que há um arcanjo poderoso lutando por nós, assim como ele luta por Israel.
Miguel não é apenas um guardião celestial, ele é um lembrete de que em Cristo estamos sob a proteção do Deus Altíssimo. E essa verdade deve nos encorajar a confiar no Senhor, sabendo que Ele nunca nos abandona. O universo não é apenas um cenário de eventos físicos. Ele é também um campo de batalha espiritual, onde forças invisíveis travam guerras que impactam diretamente nossas vidas. E no centro dessa guerra cósmica está Miguel, o arcanjo que lidera os exércitos celestiais contra Satanás e suas hostes. Essa batalha não é uma lenda ou uma metáfora. Ela é real e está em andamento, como nos mostra a Bíblia em Apocalipse 12, 7 e 9. Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. Essa passagem revela que o conflito entre o bem e o mal não se limita à terra. Ele se estende até os céus, e Miguel está na linha de frente. Mas por que essa batalha é tão importante? A resposta está na natureza do próprio mal. Satanás não é apenas um adversário. Ele é um usurpador que busca destruir a obra de Deus e corromper a criação. Desde sua queda, descrita em Isaías 14, 12 e 15, ele tem sido um agente de caos e destruição. E Miguel, como líder dos exércitos celestiais, é a resposta divina a essa ameaça. Sua missão não é apenas derrotar Satanás, mas também proteger a criação de Deus e garantir que o mal não prevaleça. Essa batalha cósmica nos lembra que, embora o mal pareça forte, ele já foi derrotado na cruz por Jesus Cristo, e Miguel continua a liderar as hostes celestiais para garantir que essa vitória seja manifestada. A liderança de Miguel nessas batalhas também nos ensina sobre a importância da autoridade espiritual. Em Judas 1:9, vemos um exemplo disso, quando Miguel disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. O texto diz que Miguel não ousou pronunciar contra o diabo uma acusação injuriosa, mas disse: "O Senhor te repreenda." Isso mostra que Miguel reconhece a autoridade de Deus acima de tudo e age com reverência, mesmo diante do inimigo. Essa atitude nos desafia a viver de maneira semelhante, colocando a glória de Deus acima de nossos próprios interesses e confiando em sua autoridade para lidar com as forças das trevas. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que, embora não possamos ver as batalhas espirituais que ocorrem nos céus, elas têm um impacto direto em nossas vidas. Quando enfrentamos tentações, perseguições ou desafios, estamos, de certa forma, envolvidos nessa guerra cósmica. E Miguel, como líder dos exércitos celestiais, nos lembra que não estamos sozinhos nessa luta. Em Efésios 6:12, Paulo nos adverte: "Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes." Essa passagem nos mostra que, assim como Miguel luta no céu, nós também chamados a lutar na terra, armados com as armas espirituais que Deus nos deu. Por fim, a história de Miguel nas batalhas cósmicas nos inspira a confiar no poder de Deus. Ela nos lembra que, embora o mal pareça forte, ele já foi derrotado, e a vitória final pertence a Deus. Quando nos sentimos oprimidos pelas circunstâncias ou pelas tentações, podemos nos lembrar de que há um arcanjo poderoso lutando por nós, e que o mesmo Deus que deu a Miguel a autoridade para vencer Satanás, também nos dá poder para vencer nossas próprias batalhas. Miguel não é apenas um guerreiro celestial, ele é um símbolo da vitória divina sobre as trevas. E essa verdade deve nos encorajar a permanecer firmes na fé, sabendo que o mal nunca terá a última palavra. Em um mundo onde as incertezas e os desafios parecem se multiplicar a cada dia, a existência de Miguel é um farol de esperança e segurança para todos os que creem em Deus. Ele não é apenas um arcanjo poderoso, ele é uma manifestação do cuidado divino, uma garantia de que mesmo nas horas mais sombrias, Deus está no controle. A Bíblia nos mostra que Miguel foi criado com um propósito específico: liderar os exércitos celestiais e proteger o povo de Deus. E essa missão não se limita ao passado, ela continua até hoje, oferecendo aos crentes a certeza de que estão sob a proteção divina. Em Daniel 12:1, lemos: "Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está ao lado dos filhos do teu povo." Essa passagem é um lembrete poderoso de que Miguel não é um guardião distante. Ele está ao lado do povo de Deus, especialmente em tempos de grande tribulação. Essa promessa nos traz uma profunda sensação de segurança, sabendo que, não importa o que enfrentemos, há um arcanjo poderoso lutando por nós.
E essa segurança não é baseada em nossas próprias forças, mas na autoridade e no poder de Deus, que age através de Miguel. Mas como essa esperança e segurança se aplicam à nossa vida cotidiana? Imagine enfrentar uma situação que parece insuperável. Uma doença, uma crise financeira, uma relação desgastada. Nessas horas, é fácil se sentir sozinho e desamparado. Mas a história de Miguel nos lembra que mesmo quando não vemos, há uma batalha espiritual ocorrendo nos bastidores. E Miguel está lá, agindo em nosso favor. Ele nos ensina que, embora as circunstâncias possam ser desafiadoras, a vitória já foi garantida por Deus. Em Romanos 8:37, Paulo nos assegura: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa vitória é possível porque Deus, através de Miguel e de seus anjos, está conosco em cada passo do caminho. A presença de Miguel também nos ensina sobre a importância da fé. Em Hebreus 11:1, lemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Miguel, como um ser espiritual, não pode ser visto com os olhos físicos, mas sua atuação é real e poderosa. Quando confiamos em Deus e em sua proteção, estamos exercendo essa fé que nos conecta ao sobrenatural. E essa fé nos dá a esperança de que não importa o que aconteça, Deus está no controle e agirá em nosso favor. Por fim, a existência de Miguel nos inspira a viver com coragem e confiança. Ele nos lembra que, embora as batalhas espirituais sejam reais, a vitória já foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. Quando nos sentimos oprimidos pelas circunstâncias ou pelas tentações, podemos nos lembrar de que há um arcanjo poderoso lutando por nós. E que o mesmo Deus que deu a Miguel a autoridade para vencer Satanás, também nos dá poder para vencer nossas próprias batalhas. Miguel não é apenas um guerreiro celestial, ele é um símbolo da vitória divina sobre as trevas. E essa verdade deve nos encorajar a permanecer firmes na fé, sabendo que o mal nunca terá a última palavra. A jornada através da história de Miguel não é apenas uma exploração de batalhas celestiais ou proteção divina. É um chamado urgente para que cada um de nós examine onde está plantada a sua fé. Miguel, embora poderoso, não é o centro dessa narrativa. Ele aponta para alguém maior, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e a humanidade. Timóteo 2:5. Toda a autoridade de Miguel vem daquele que disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28:18. Se o arcanjo age sob as ordens de Cristo, qual deve ser nossa resposta a esse convite? É hora de reafirmar nossa fé não em guerreiros, mas no Rei dos Reis, que venceu a morte e nos oferece vida eterna. A Bíblia deixa claro que a fé é a chave para a reconciliação com Deus. Em Efésios 2:8, lemos: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Miguel, como guerreiro celestial, nos lembra que as batalhas espirituais são reais, mas a maior vitória já foi conquistada na cruz. Agora, cabe a nós decidir. Continuaremos vivendo como espectadores passivos ou nos uniremos ao exército de Cristo, assumindo nossa identidade de filhos de Deus? A fé não é um sentimento vago, é uma decisão diária de confiar, mesmo quando o invisível parece mais real do que o que nossos olhos veem. Mas como colocar essa fé em prática? Comece com um passo simples: a oração. Em Filipenses 4:6 somos orientados: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Assim como Miguel intercedeu por Daniel, Daniel 10:12-13, você pode clamar a Deus em oração, sabendo que Ele ouve e age. Que tal dedicar 5 minutos hoje para falar com Deus, não como um ritual, mas como um diálogo íntimo? Peça que Ele fortaleça sua fé e revele como você pode ser um instrumento de sua paz em meio às lutas. Além disso, a fé se fortalece na comunidade. Em Hebreus 10:25, a Escritura nos exorta a não abandonarmos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes de moestando-nos uns aos outros. Assim como Miguel não luta sozinho, nós também não fomos criados para viver isolados. Procure uma igreja ou grupo de estudo bíblico onde a palavra seja ensinada com fidelidade. Compartilhe suas dúvidas, vitórias e necessidades. A fé cresce quando é alimentada a verdade e pelo amor fraternal. E nesse ambiente, até as batalhas mais duras se tornam suportáveis. Por fim, lembre-se, a história de Miguel não termina aqui. Ela é um convite para que você escreva sua própria história de fé. Em Apocalipse 12:11, vemos que os santos venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
Seu testemunho, suas escolhas, suas lutas, sua entrega a Cristo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Miguel luta nos céus, mas você é chamado a lutar na terra, não com espadas, mas com amor, verdade e integridade. E quando sentir medo, repita as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A pergunta que fica é: você está pronto para responder a esse chamado? E então, o que você achou dessa jornada através da história de Miguel? Não é incrível saber que, mesmo quando não vemos, há um arcanjo poderoso lutando ao nosso lado, defendendo a glória de Deus e protegendo seu povo? Miguel não é apenas um personagem bíblico. Ele é um lembrete de que em Cristo estamos sob a proteção divina e que o mal nunca terá a última palavra. Mas agora eu quero saber de você. Como essa mensagem impactou a sua vida? Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Foi a liderança de Miguel nas batalhas celestiais? A proteção de Israel? Ou a esperança de saber que Deus nunca nos abandona? Sua opinião é importante para nós. E cada comentário ajuda a construir uma comunidade de fé e apoio. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Muitas pessoas assistem aos nossos vídeos sem se inscrever e acabam perdendo conteúdos transformadores como este. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma revelação poderosa. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que há um arcanjo lutando por eles. Por fim, não se esqueça, a batalha espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada por Jesus Cristo. Miguel nos lembra que em meio às lutas podemos confiar no poder e na proteção de Deus. Então levante-se hoje com coragem e fé, sabendo que você não está sozinho. E agora prepare-se para o próximo vídeo, onde vamos explorar outro tema impactante que vai fortalecer ainda mais a sua jornada espiritual. Fique atento, porque você não vai querer perder. Até lá, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.